A paz de Jesus Cristo. Hoje iremos estudar a lição de número 3 da nossa revista das lições de adultos. E o tema desta lição é a superioridade de Jesus em relação a Moisés, ok? O texto áureo que nós temos nessa lição está em Hebreus 3, capítulo 3, que diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. A verdade prática: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus, pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi o dono de tudo. Glória a Deus por isso. Ok? Então nós vamos aqui relembrar que desde quando começamos a estudar, a carta aos Hebreus, existem alguns aspectos que desde o capítulo 1 nós vendo, O capítulo 1 começa mostrando uma mudança de aliança, uma mudança de comunicação, Então, diz que antes Deus, falava pelos pais, pelos profetas, Vimos, tanto no capítulo 1 como no 2 também, que Deus usou os anjos para se comunicar com os homens, ok? Então, antigamente, Deus falava dessa forma. Porém, agora, ele fala através do Filho, através de Jesus Cristo, ok? Então, ele vem falar através de Jesus, o seu Filho amado. Nós também tínhamos colocado um exemplo, de pais patriarca, colocamos Abraão, A forma que ele se revelou a Abraão, Isaac e Jacó, profetas, Moisés, Ok? Para nós nos situarmos. E essa questão dos anjos está bem enfatizada no capítulo 1 e no capítulo 2, tá? Sempre do versículo 5 até o final do capítulo, tanto do 1 como do 2. Aí, se nós formos analisar aqui a Moisés, deixa eu só apagar um pouquinho aqui, Jesus, Vamos analisar um pouco Moisés, que agora, no capítulo 1 e 2, nós vemos que o escritor aos Hebreus deu um foco muito grande nessa questão dos anjos, ok? Agora, ele vai falar um pouco em relação aos profetas, essa forma de manifestação que Deus utilizou no Antigo Testamento para falar com o seu povo, os profetas, e especificamente o escritor aos Hebreus, ele vai falar de Moisés, ok? No versículo 2 já fala, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então ele está comparando, faz uma comparação santa de Jesus para com Moisés, e nós temos alguns ensinos que nós podemos tirar daqui. Por exemplo, Moisés, ele tinha algumas características. Vamos falar assim, Moisés tinha uma missão apostólica. Missão apostólica, Moisés? Isso mesmo. Qual era a missão? Deus chamou Moisés lá em Êxodo 3, no meio da sarça ali, naquela manifestação sobrenatural, para enviá-lo até o Egito para resgatar o povo que estava sofrendo. Então, a missão apostólica, o que é o apóstolo? O apóstolo é o enviado. Então Deus envia Moisés para resgatar o povo, ok? Para resgate. Então, resgatar o povo, ser o libertador do povo ali, de Israel, do Egito, era fazer parte da missão apostólica de Moisés. Uma outra missão que ele tinha era de levar o povo, até a terra prometida. Até a terra prometida. Essa era a outra missão que ele tinha. Então Moisés tinha uma missão apostólica. Ele foi um enviado de Deus para resgatar o povo do Egito. Nós também temos aqui, como Moisés, uma missão que eu vou chamar de sacerdotal.
sacerdotal, ok? Uma missão sacerdotal. Por que missão sacerdotal? Arão, o irmão de Moisés, era o sumo sacerdote. Mas Moisés exerceu o papel também de sacerdote até que seu irmão fosse consagrado, ok? Então, olha que interessante. Como sacerdote, Moisés, ele orava, né? Intercedia, orava pelo povo. Moisés era mediador. Então, quando o povo tinha alguma dúvida em relação à lei de Deus, aquilo que Deus estabeleceu, ia até Moisés. Moisés ia diante de Deus, intercedia pelo povo diante de Deus. E Deus mandava a resposta e Moisés vinha aí, transmitia a resposta de Deus para o povo. E assim foi também com a entrega da lei, né? Então Moisés foi intermediador, né? Deus passou a lei para Moisés e Moisés a transmitiu para o povo. Então Moisés, ele tinha uma missão apostólica e uma missão sacerdotal. Depois dessa missão sacerdotal, ela foi transferida para Arão, né? Vamos assim dizer, que foi o sumo sacerdote, de acordo com a nova aliança, com a lei que Deus fez com eles. E a missão apostólica, né? Agora não era mais resgatar o povo do Egito, mas era resgatar o povo do deserto e levar até a terra prometida. Essa foi transferida para Josué. Mas Moisés, o grande profeta de Deus, teve essa missão apostólica e essa missão sacerdotal, ok? Só para nós entendermos um pouquinho. Aí, o escritor aos Hebreus, ele já começa no versículo 1 dizendo assim, ó: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, Moisés ia levar o povo para entrar numa terra física, aqui neste mundo. Nós não, em Jesus Cristo, nós temos uma vocação celestial. É algo muito melhor do que as coisas deste mundo. Fala assim, considerai a Jesus Cristo. Lembra, agora ele não fala mais através de profetas. Hebreus 1. Agora ele fala através de quem? Agora ele fala através de Jesus, ok? Através de Jesus Cristo. Então, considerai a Jesus Cristo. O que Jesus era? Jesus era apóstolo e sumo sacerdote. Então, Jesus, ele tinha aqui uma missão, apostólica, né? Então, o próprio escritor chama ele de apóstolo, ó. Apóstolo. E chama Jesus de sumo sacerdote, ok? Então, olha que interessante, hein? Então, o escritor aos Hebreus, quando faz essa comparação de Jesus com Moisés, né? Ele fala que Jesus é um apóstolo e Jesus o sumo sacerdote. Porém, olha que interessante, Moisés tinha missão apostólica, ele foi um enviado. Jesus também foi um enviado. Mas enviado para quê? Para resgatar o povo da opressão do diabo. Porém, Jesus teve algo a mais. É o que nos mostra a superioridade de Jesus. Olha que interessante. Moisés tirou o povo do Egito, ok? Mas Moisés não pôde tirar o Egito de dentro do povo. Por isso que o povo morreu no deserto, ele continuou rebelde. O Egito estava dentro dele. Agora, já que a missão apostólica de Jesus, não. Jesus veio a essa terra para tirar o povo da escravidão do diabo. Para tirar o povo desta terra e levar ele até a Jerusalém celestial. Nos levar para morar eternamente com Deus. Moisés não pôde salvar a alma. Jesus veio para salvar a alma. Moisés foi para libertar o povo fisicamente da opressão do faraó. Jesus não veio primeiramente para libertar os judeus do domínio romano. Moisés veio para trabalhar do fora, né, a parte exterior. Jesus veio para trabalhar a parte interior. Então Moisés tirou o povo do Egito. Livrou da opressão de Faraó, mas não pôde tirar o Egito de dentro do povo. Jesus já é diferente. Jesus, ele vem para começar o processo de dentro para fora, ok? Jesus veio para nos salvar, para tirar o pecado de dentro do nosso coração. Ele veio para nos livrar do poder do diabo, da escravidão do pecado. Porém, ele nos faz nova criatura. Então, nós vemos que a missão apostólica de Moisés teve a sua parte exterior. Já a missão apostólica de Jesus é para trabalhar interior.
Jesus ele veio trazer o reino de Deus para dentro de nós. Então, ó, é algo muito mais superior. Da mesma forma, Moisés era o intermediador, era o intercessor. A palavra de Deus nos diz que Jesus, quando ele morreu, depois de 3 dias ele ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Então Moisés, ele entrava na sua tenda, a glória descia e ele intercedia por Deus. Jesus não, Jesus agora entrou lá na presença de Deus, ele está sentado à direita de Deus, ele está o tempo todo diante de Deus intercedendo por nós, né? Então é uma intercessão muito mais efetiva, superior, ok? Outra coisa, Jesus agora ele se transformou no único mediador entre Deus e os homens, não é mais profeta, não são os pais, não são anjos, agora é só Jesus Cristo, porque só ele pode nos levar a entrar na terra prometida, na Jerusalém celestial. E olha que interessante, quando nós falamos sobre vocação, nós vemos que a vocação de Jesus Cristo é muito superior à de Moisés. Ó, Moisés teve uma vocação apostólica, ele foi enviado para libertar o povo, né, e conduzir até uma terra, e ele tinha uma vocação sacerdotal para interceder e mediar entre Deus e os homens, ok? Porém, ó, ele conseguiu resgatar o povo? Vamos botar aqui. Conseguiu, ok. Né? Conseguiu? Ok. Ele conseguiu levar para a terra prometida? Não, ele falhou. Não conseguiu fazer que o povo entrasse no seu descanso, ok? Tá? Então, nós temos esse aspecto. Então, essa era a vocação de Moisés. Agora, olha a vocação de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele foi enviado por Deus a essa terra para salvar a humanidade. Então, a vocação de apóstolo, ok? Porém, ele veio como apóstolo e quando ele voltou para junto do Pai, depois de cumprir a sua missão, ele voltou como um sumo sacerdote. Então a vocação de Jesus ela é muito mais superior, porque ele veio como apóstolo e voltou como um sumo sacerdote e está lá intercedendo. E a palavra de Deus nos diz que ele voltará para essa terra com uma nova missão. Né? Ele vai primeiro parar nos ares e vai levar a sua igreja para fazer entrar na terra. Depois ele vai vir trazer o juízo e vai tratar com o povo de Israel, que vai passar de novo por um período de deserto, de muitas provas, na grande tribulação, para depois introduzir eles à terra. Ou seja, Moisés começou a obra, mas não conseguiu terminar a sua missão. Jesus não, a missão dele é completa. Apesar dela ser feita em fases, ela é completa. A fase 1 ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, nos trouxe o perdão de pecados e a salvação da nossa alma. Agora ele está lá exercendo a função sacerdotal, está orando por nós. Aqueles que morrem em Cristo já vão estar com Deus. Mas ele vai voltar ainda na segunda fase para completar todo o plano de Deus. Então a vocação de Jesus é muito superior à de Moisés. E olha que o povo dava ouvidos a Moisés. Sendo que Jesus tem uma vocação muito superior, então nós temos que dar muito mais ouvidos à palavra de Jesus Cristo. Ok? Então, ó, Moisés tinha uma missão, Jesus também tinha uma missão. Né? Moisés ele era o mediador, Jesus se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Ok? E nós temos um conceito na Bíblia. Quando fala que Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor, essa expressão se refere à família, ao povo de Deus. Então Moisés foi fiel em resgatar, em conduzir o povo pelo deserto, em fazer essa mediação e interceder. Ele foi fiel. Porém, Jesus, ele não só foi fiel na casa, ele foi o construtor da casa. Foi ele que construiu, que edificou tudo. Moisés fez o papel de mordomo, né? Moisés aqui foi um mordomo fiel, né? Jesus não, Jesus foi o construtor. Né? As famílias, as casas são edificadas em Jesus Cristo, não em Moisés. Olha a diferença. Deus tem uma obra, chama, vocaciona o homem, o envia, e o homem se mostra fiel em tudo que Deus mandou que ele fizesse. Jesus, ele
edificou todas as coisas, ele criou e preparou todas as coisas, e ele veio agora para consumar toda a sua obra, porque num determinado momento o homem se desviou do propósito original. Aí o construtor, o criador, aquele que começou tudo, vem para botar no lugar e tudo ficar de acordo com a sua vontade. E existe algo de interessante também que nós podemos ver tanto na vida de Moisés como na de Jesus, em relação, quando nós falamos que Jesus é tido de maior glória, né? Vamos lá para a carta de Judas. Olha que interessante. Na carta de Judas, no versículo 9, diz assim, ó: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas isso, o Senhor te repreenda. Isso quer dizer que o diabo procurou o corpo de Moisés e não o encontrou. Moisés morreu. Ele subiu ao monte e morreu. Mas o seu corpo não foi encontrado e ele só foi aparecer lá na frente no Monte da Transfiguração. Aí, em Mateus 28:6 diz assim, ó: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde se jazia. Ou seja, foram procurar o corpo de Jesus, assim como procuraram o corpo de Moisés. E também não encontraram o corpo de Jesus. Mas Jesus havia ressuscitado. Moisés, ninguém sabia o paradeiro. Moisés foi aparecer lá na frente, quase 1400 anos depois, no Monte da Transfiguração, falando com Jesus Cristo, e os apóstolos que estavam ali tiveram a visão, puderam ver e contemplar isso. Mas Jesus, o seu corpo foi procurado, não foi achado, ele ressuscitou e já em seguida ele apareceu aos seus. Então nós vemos que a vocação de Cristo, o chamado de Cristo, é muito superior ao de Moisés. Ou seja, com isso o que nós entendemos? Que Moisés era uma sombra e Cristo era a realidade. Isso é tão evidente que olha que interessante. João Batista falou assim, né? Quando ele foi questionado se ele era o Messias. João Batista falou, não, vai vir um após mim que é maior do que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália de seus pés. Né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, então dê atenção a ele. Aí Moisés, em Deuteronômio 18, diz, né? Deus vai levantar um profeta que é superior a ele mesmo, ao próprio Moisés. E ele fala assim, Deus vai colocar as palavras na sua boca. Né? Por isso que agora Deus não fala mais através de pais, profetas e anjos, fala através do Filho, que Deus colocou a palavra no Filho. O Filho é a palavra. Quando o Filho se revelou ao mundo, ele manifestou a palavra de Deus. E Moisés fala assim, ó, a ele ouve. Ou seja, ao Filho de Deus vocês têm que ouvir. Então assim nós vemos essa característica da missão apostólica e sacerdotal de Moisés em relação à missão apostólica e a missão sacerdotal de Jesus Cristo, ok? Então Jesus é o apóstolo, é o enviado de Deus para a humanidade. Então Moisés, você viu que Moisés tinha uma vocação, mas a vocação de Jesus era muito superior. Moisés tinha uma missão, mas a missão de Jesus era muito mais superior. Moisés fazia um papel de mediador, mas Jesus fez o papel do único e excelente e perfeito mediador entre Deus e os homens. E quando Moisés fala lá em Deuteronômio 18, a ele ouvir, né, dê ouvidos ao Filho de Deus, ele já estava falando que essa forma de comunicação iria acabar, porque haveria uma nova aliança e Deus levantaria o seu Filho, né? O Filho, né? Quem é o Filho? É Jesus. Aí, nós vemos aqui no versículo 9, olha que interessante, fala assim, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram, por 40 anos as minhas obras. Né? Hebreus 3:9. Então, ele nos fala aqui, ele nos alerta quanto ao perigo do ver. E no versículo 7, 15 e 16, ele nos alerta quanto ao ouvir, tá? Preste atenção, ó. Vou ler só o 16. Porque havendo alguns ouvido,
o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Ou seja, eles ouviram a Deus falar. Então tem o ver e tem o ouvir. Ok? Então lá, enquanto Moisés estava exercendo o seu chamado na presença de Deus, a sua vocação apostólica e sacerdotal, foram mostrados muitos milagres. Muitos. Né? E muitas palavras foram ditas ao povo. E olha que interessante, neste meio termo, né, o povo foi endurecendo o coração para receber a palavra de Deus. Então houve algo que nós vamos chamar aqui de processo de endurecimento, ok? Processo de endurecimento. E o que acontecia nesse processo de endurecimento? Vamos lá. O povo ouvia a palavra, o povo entendia, porque ele era explicada, porém o povo, ele ouvia e entendia, porém ele não cumpria a palavra. Então eles viram os milagres, sinais, ouviram Moisés transmitindo toda a lei, então eles ouviram, entendiam e não cumpria. O que é isso? É o processo de endurecimento do coração. E o escritor aos Hebreus está nos alertando quanto a este processo. Porque muitas vezes hoje eu vou na igreja, eu ouço a mensagem. Eu vou num estudo, eu entendo o que está sendo dito. Mas por eu não colocar em prática, por eu não cumprir, o meu coração vai se endurecendo. Então o escritor aos Hebreus, ele está usando um alerta para nós. Ele fala assim, ó, no versículo 7, ele fala: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz. No versículo 15, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração como na provação. No 16, ele fala a mesma coisa: havendo alguns ouvido, o provocaram. Então, ele nos traz o sentido de urgência e de perigo quanto ao ouvir, entender e não cumprir, não botar em prática. E ele deixa muito claro, tudo isso aqui, ó, é para hoje, ó. É para hoje, hoje. Então é um alerta. Porque se em Hebreus 1 manda nós ouvirmos o Filho, ouvir a Jesus, porque não é mais pais, profetas e anjos, então ele falou, agora tome cuidado, porque lá atrás eles também ouviram. Eles entenderam, mas não cumpriram. Então hoje eu tenho que ouvir Jesus falando comigo, eu tenho que entender o que ele está falando e tenho que botar em prática. Porque só um desses elementos, quando não é cumprido, já falha todo o processo. Então isso chama-se processo de endurecimento de coração. Quando você ouve, entende, mas não põe em prática, ok? Aí existe um outro processo que eu vou chamar aqui de resultado final. Resultado final. O que é esse resultado final? O versículo 12 nos fala isso. Olha o que está escrito. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau. Então, o que eu tenho aqui? Coração mau. E infiel. Coração infiel. E um coração infiel para se apartar de Deus. Ó, apartar de Deus. Então, ó, o processo de endurecimento, eles ouviam, entendiam, mas não cumpria. O resultado final disso, a pessoa vai ter um coração mau e infiel. E, consequentemente, com o coração mau e sendo infiel, ela vai se apartar, vai se separar de Deus. E o que é isso? Ele chama isso aqui no versículo 13 de, ó, ele chama esse processo, esse resultado final de engano do pecado. Engano do pecado. Então eu ouço a mensagem, entendo a explicação, mas não boto em prática. O pecado começa a agir na minha vida com engano. Meu coração vai se endurecendo até se tornar mau, infiel, e eu assim me aparto, me separo de Deus. Neste processo aqui, já no resultado final, quando o coração é mau e infiel, olha o que acontece. Não se ouve mais, ó. Não se ouve. Enquanto está no processo de endurecimento, você até ouve a palavra de Deus. Agora você não quer nem ouvir mais.
Enquanto você está no processo de endurecimento de coração, você até entende a palavra. Agora aqui você não quer mais nem entender. Parece que você tem uma razão sua, né? Algo que é seu que você não quer mais aprender com os outros. Você não aceita mais nada que os outros falam. E, consequentemente, se você não ouve e não entende, você não vai cumprir, né? Então, nesse processo aqui de endurecimento, você até ouve e entende. Mas já nesse outro aqui, que está no versículo 12, que já é o resultado final, você não ouve mais, você não entende mais e você não pratica. Seu coração já é mau, você é infiel a Deus e você já se apartou de Deus por causa do engano do pecado, ok? Então nós temos que entender isso, ok? Para tomar muito cuidado. E existe uma forma que está aqui escrita no versículo 13, versículo 13, que é como se fosse um antídoto para esse processo de endurecimento de coração que chega a nos apartar de Deus. Olha o que ele fala, olha que interessante, ele fala assim, ó, exortai-vos uns aos outros todos os dias, ok? Então se eu tenho aqui uma pessoa que ela está firme na fé, está forte na fé. E eu tenho uma outra pessoa que já está aqui, ó, com o coração de pedra, um coração de pedra, endurecido, que não mais ouve a palavra de Deus, né? Que não consegue mais entender o que a Bíblia nos ensina. Olha o que o escritor dos Hebreus fala, ó. Exortai-vos. Exortai-vos. O que é exortação? Exortar não é puxar a orelha. Exortar é animar a pessoa a permanecer firme na fé, a ser fiel a Deus, a ouvir, entender e botar em prática a palavra de Deus. Isso é exortar. Exortar não é bater. Exortar é você animar a pessoa a fazer o correto, né? Cristo fala, Paulo fala que o homem, né, ele é o cabeça da mulher. Porém, o homem tem que amar a mulher como Cristo ama a sua igreja. Então nós devemos exortar ao próximo, animar ele a perseverar na fé com amor, como Cristo assim fez com a sua igreja, amando, né? Então quando nós nos exortamos todos os dias uns aos outros, olha que interessante, ó. Quando isso acontece, durante o tempo que se chama hoje, agora, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, quando um exorta, anima o outro com amor a perseverar na fé, sendo fiel a Deus, a gente aqui anula o processo de endurecimento que ele fala, né? Para que nenhum de vós se endureça para o engano do pecado. Ou seja, eu não chego nesse resultado final, o pecado não me engana, eu não fico com o coração mau, não me torno infiel e nem me aparto de Deus, ok? Então o versículo 3 é o antídoto para esse processo de endurecimento que resulta, né, no engano através do pecado, nos fazendo nos apartar de Deus. Aí, eu gostaria rapidamente de fazer uma observação que está aqui em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 20, olha o que Jesus diz, né? Começa assim: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: essas cidades onde Jesus operou eram cidades judaicas ali, do povo de Israel. Aí Jesus fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, cidades judíacas, porque se em Tiro e Sidom, cidades gentílicas, outros povos não eram judeus, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então o que Jesus Cristo está falando? Ó, lembra lá de Moisés, os milagres, os sinais para sair do Egito? Lembra lá de Moisés, dos milagres, maná, nuvem, coluna de fogo, né? A nuvem no céu protegendo, maná que caía do céu, água que saía da rocha, aqueles grandes milagres que se operaram ali no meio de vocês. Jesus está falando: eu vim aqui nessa terra, operei milagres e vocês não creram.
Vocês não se arrependeram. Jesus estava ali jogando isso na cara deles. Mas ele fala, mas se lá em Tiro e Sidom, lá no meio dos gentios, né, lá no meio dos brasileiros, dos africanos, dos americanos, daqueles que não são judeus, se operar esses milagres, eles vão se arrepender e vão se converter. É por isso que nós vemos na África, né, aquelas grandes cruzadas, centenas de milhares de pessoas sendo curadas, milagres, pessoas entregando a vida a Cristo, por causa desse texto, né? Porque ele falou, se Tiro e Sidom, ou seja, lá na África, no Brasil, se operasse esses milagres, essas maravilhas, eles se arrependem e eles se convertem a Cristo. Então nós temos que tomar cuidado, porque o escritor aos Hebreus está falando que todos aqueles milagres operados no Egito, durante o deserto, não serviu para salvar aquele povo se rebelou contra Deus, não quis aceitar. Agora Jesus disse que esses milagres operados no nosso meio nos levam a arrependimento. Agora eu te pergunto, você está se arrependendo quando você vê uma manifestação de Deus? Quando Deus opera uma cura, você olha para aquilo, olha para a sua condição e se arrepende dos seus pecados para se aproximar mais de Deus? Se você não está colocando arrependimento em prática, ó, você está ouvindo, entendendo, mas não está cumprindo, está com o coração endurecido. Então tudo que Deus faz é para que nós nos arrependemos do nosso pecado e possamos ter a nossa alma salva do inferno. Aí, para terminar, o versículo 1 e 14, existe uma palavra em comum, chamada confissão. Então ele fala que no começo nós confessamos a Cristo como nosso Salvador. Aí no versículo 14 ele diz que nós temos que reter a nossa confissão firmemente até o fim. Então tudo se começa com os lábios. Eu confesso Jesus como meu Salvador e eu continuo confessando Ele como meu Senhor e Salvador para que eu possa ser salvo. A partir do momento que eu paro de falar, que eu paro de botar em prática a palavra de Deus, eu me perco e me corrompo. Essa é a nossa aula. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.